Unos hermanos que no estaban muy animados en continuar. Pero dijimos, ¿qué es lo que piensa el superior general? Y nosotros queremos que usted nos ayude, digo, a animar al resto de la región o de la congregación. Entonces ahí salió una carta que le enviamos y después, a fin de año, fue cuando él envía, para el 8 de diciembre, le envía la carta, eso 2015 creo que fue. Para el 8 de diciembre la carta que va a ser como queremos morir, queremos mantenernos o queremos realmente desarrollarnos, ¿no? Las posibilidades que nos da. Y después surge de ahí la necesidad o lo que va ahora a compartir Ricardo. En Latinoamérica, nós vamos mirar, mesmo desde nossas unidades, nós nunca tuvimos ou pensamos na cultura vocacional. A animação vocacional em nossa unidade sempre foi mais de uma maneira espontânea. Há um oblato que se interessa, você vai te abarrar e aí empeça ele te abarra. Então, quase sempre, nossa experiência, distinto de outras congregações que conegam para uma missão, já tem a pessoa definida para a animação vocacional, já tem algumas ideias. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que venimos como missioneiros e hicimos por toda parte da Latinoamérica grandes coisas na dimensão de animação vocacional. Até mesmo porque não era um problema, uma necessidade. Não era uma necessidade no momento. A maioria das missões que foram abertas tinham muitas vocações de sua província de origem. Então, isso não era. A congregação ela vai se consolidando em Latinoamérica, vai se firmando e aparecem nos nativos, né? E aí começamos todo esse processo. A hora, depois de tantos anos de presença em Latinoamérica, é necessário que nós podemos abraçar o carisma, abraçar a congregação e também donar para a congregação. Nós desejamos sair da dimensão daquele que sempre recebe para a dimensão daquele também que tem algo a aportar para nós outros. Um pouco por aí nossas ideias. Para esta memória, algumas coisas são importantes para nós outros. A primeira, por que nós oblatos querem vocação? Por que nós outros queremos vocação? Essa é uma pergunta que deve estar muito presente entre nós outros. Nós outros queremos vocação porque Ele, Senhor, ha hecho maravilhas, grandes coisas para os pobres através da missão da congregação. Ele, Senhor, ha hecho grandes coisas através da congregação para a evangelização de los mais abandonados, los mais pobres. E por toda parte da Latinoamérica nós viramos quantas coisas hermosas Ele, Senhor, has hecho através e com a congregação. Por isso queremos vocação. Ele, Senhor, ha hecho grande maravilha. Queremos por isso. E qual é o papel, a função, a missão do animador vocacional OMI? Nossa primeira missão é rezar por as vocações oblatas. Rezar por as vocações oblatas. E isso nos ha pedido muito no primeiro congresso, o superior general. Desde que lá pedi, porque ele é o Senhor da messe e tudo mais. Uma coisa que eu sempre hago em oração personal é no dia da fundação da congregação, em minha oração personal, eu escrevo em uma honra os nomes dos vocacionados que eu estou acompanhando e durante todo o ano eu vou rezando e tendo em minhas orações. Nossa primeira tarefa é rezar, rogar ao Senhor da messe. E desde esse congresso, em muitos lugares, começaram a oração pelas vocações oblatas. Em nossas casas de formação, sempre os jovens estão rezando pelas vocações. Na casa provincial, e aqui o papel superior da unidade é muito importante. Desde a casa provincial, nosso provincial termina a oração de pós-comunhão,
termina a oração de pós-comunhão, ele empeça a dizer, vamos rezar pelas vocações oblatas. E desde então, quase todos sabem a oração vocacional de memória. Já está criando um hábito. Em muitas das nossas paróquias e missões oblatas também, depois da oração de pós-comunhão da missa, estamos rezando por as vocações, pedindo aos laicos que rezem por nós, a família OMI. Isso é interessante. Muitas pessoas hoje nos falam assim. Nós sempre pedimos aos oblatos para rezar por nós outros. Agora, nós rezamos também por vocês. É comunhão de vida, comunhão de missão. É uma outra sensibilidade. A segunda coisa, ou tarefa ou missão do animador vocacional OMI, proclamar as maravilhas que Deus tem feito através de nosso carisma congregacional. Essa é a nossa tarefa, em toda parte, em todo lugar. Proclamar as maravilhas que Deus tem feito através do carisma da congregação. E essa foi a tarefa do primeiro animador vocacional na história de nossa congregação, o Padre Leonardo. Quando ele foi assim a animação vocacional, lá em França, em seu período, em seu século, e ia nas escolas, em toda parte, falar dessas maravilhas, hasta ponto que tinha tanta vocação que o superior tuvo que pedir para um pouco de lição de casa alheia. Então, essas nossas maravilhas, essas nossas tarefas, essas maravilhas. A terceira coisa para de nossa missão é compreender que necessitamos vocacionalizar tudo. Ou seja, todo o nosso labor missionário necessita ser mirada através de uma chave de resposta a Deus, de la vocação. Como vocacionalizar todas as atividades. Todas as atividades, como uma resposta a Deus. Não é meramente uma ação, mas é uma resposta hacia Deus. O outro, acercar a los jovens, ou cercania com os jovens. E nesta perspectiva, o animador vocacional é as três dimensões do animador vocacional OMI, as três dimensões. A primeira, o animador vocacional OMI é o sembrador, sabe, sempre sembrando o carisma em todos os lugares, onde há jovens, aí necessitamos sembrar o carisma. Ele é o bom pastor, cuida da vocação, acompanha a vocação, e ele é o pescador. Sim. Aquele que vai às outras margens, a outros lugares, também pescar novas vocações. E aí, eu gostaria de começar esse momento, dando continuidade, com esta carta do primeiro congresso sobre vocações oblatas na congregação. De nossa experiência de Latinoamérica, o superior general também pensou e levou a cabo um congresso, o primeiro congresso sobre vocações oblatas para a congregação. E desse congresso saiu esta carta. E se vocês mirarem esta carta, tem muito de nós todos, de nossa região aí. De cá estava Giovanni, Hector, Joe, Haiti, Miguel. And then the next? Sim. Aurelio también, Hipólito. Hipólito. Hélio. E Aurelio, va. Isso. Então, se alguém gostaria, podemos ler por parágrafo.
Fue la conclusión de ¿Qué? Que inmenso campo se les abre. La Iglesia, preciada herencia del Salvador, continúa sedienta porque sus hijos respondan a la llamada de Jesús el Salvador. Esta lucha de la Iglesia nos mueve profundamente y nos pide respuestas. Guiados por el mismo Espíritu que mueve a nuestra congregación y actúa en ella, nos hemos reunido en Ex, nuestra casa madre, nuestra tienda santa, para renovar nuestro fervor por las vocaciones oblatas. Los promotores vocacionales, junto con el Padre General, el Asistente General para la Formación, los consejeros generales y la comunidad de Ex, juntos representamos a la congregación. ¿Por qué necesitamos vocaciones oblatas? Necesitamos nuevas vocaciones por nuestro amor por la Iglesia. Somos un don especial para la Iglesia. La Iglesia necesita este don para evangelizar a los pobres. Estamos muy esperanzados. En muchas partes del mundo, el Espíritu de Dios continúa llamando. Creemos que este mismo Espíritu es más fuerte que la secularización y que el Espíritu del mundo. La misión es de Dios. Nosotros, los oblatos, somos sus cooperadores. Estando aquí en Ex, donde todo comenzó, hemos tratado de escuchar el clamor de los pobres y fuertemente sentimos la oportunidad de que de aquí en adelante pueda nacer algo nuevo. ¿Qué hemos de hacer para continuar nuestro camino a las huellas de Cristo? Ser fieles, vivir gozosa y radicalmente el don del carisma de San Eugenio de Macedonia, de manera que podamos invitar a otros, como hizo Jesús, vengan y vean. La pastoral vocacional no es un asunto de reclutamiento o publicidad, sino un testimonio de vida. Tenemos la misión fundamental de mostrar a la juventud que la vida religiosa puede cambiar el mundo. ¿Cómo? Crear una cultura vocacional, la importancia de la oración por las vocaciones, evangelización, compartir la fe, comunidades abiertas a experimentar el espíritu oblato, acompañamiento e invitación a la vida oblata. Misión por los jóvenes. Formación, preparación para promotores vocacionales de tiempo completo. Como pide el Padre General, que haya un promotor vocacional en cada unidad que pueda dirigir el equipo de vocaciones. Apoyo afectivo y efectivo a los promotores vocacionales. Trabajo en red a nivel regional y congregacional. Tener una oficina de vocaciones en la Administración General que favorezca y alimente esta red. María Inmaculada es el modelo y la salvaguardia de nuestra vida consagrada. A ella le confiamos nuestra voluntad de trabajar más intensamente para invitar a nuevos miembros a unirse a nosotros a través del ministerio de las vocaciones, fundamentado en la oración, confiándolo a su intercesión y a su cuidado lleno de ternura hacia nosotros. juntos. Podamos responder a esta llamada como hizo el Padre que envía. Cuente conmigo de todo corazón. Pouco de som na carta de primeiro congresso. Alguma ressonância, alguém queira compartilhar sobre esta carta, eu enviado também para o grupo de WhatsApp, tem aí completo. Se tem algo que queira, digamos lá, sua atenção. Estamos nessa perspectiva ou fora dessa perspectiva? Yo veo que es un gran desafío para todos. Vemos algunas de las dificultades que uno o dos trabaja y otros no promueve. Justamente en la última conferencia de religiosos de Paraguay vino el nuncio apostólico y son cuantas
reclamos ahí. ¿Cuántos obispos no tienen seminaristas? ¿Cuántas casas religiosas no promueven la vocación? Y se nota, hoy en día se nota mucho más porque un poco tenemos. O lo que antes tenía mucho, ahora está disminuyendo. Parece que falta hacer más y mejor, de la mejor manera. Una experiencia en cuanto a la fortaleza de la oración. Cuando yo comencé y hacía bastante oración, pero concreta, no así, sino que por jóvenes bien concretos o el país, y entonces el Señor llamaba. Y otra cosa que yo he visto es que cuando nuestra casa es más sencilla, parece que viene más vocaciones. Cuando ampliamos y hacemos casas tan grandes, poco a poco se va todo y queda un puchito, o queda casi nada, quedamos con la casa. Y por ejemplo, cuando yo fui al Uruguay, mi oración era por las vocaciones uruguayas, ahí. Y ahora yo he dejado un poco, y la vez pasada yo le dije, en la comunidad donde estamos, le dije, nosotros tenemos que hacer la lista de los jóvenes que tenemos en la formación y concretamente rezar por ellos, porque ellos también nos dicen, reza un poco por nosotros, ¿verdad? No rezar por las vocaciones así al aire, por nuestras vocaciones, sino que teniendo en concreto los jóvenes que ya están haciendo ese camino, ¿verdad? Eso es lo que yo por lo menos actualmente siento, y yo personalmente me quedé un poco decepcionado cuando vine al noviciado en Paraguay y 4 paraguayos que hay un tema justamente, no sé qué le toca, no sé a qué grupo, sobre la cuestión de discernimiento, y yo lo que siento es que es un don el discernimiento, es una cosa, porque yo me di cuenta que estos 4 jóvenes pasaron por toda la etapa, un montón de formadores, y cuando llego ahí veo que no están llamados, porque no es cuestión tampoco porque viene a veces simplemente para estudiar, para promoverse, no tanto porque siente ese llamado de Dios y quiere darle una respuesta justamente en favor de los pobres y los necesitados y todo eso. Entonces eso es lo que yo siento, y para mí esto está bien cortito, clarito, y es una misión que nos compete a todos, no solamente los animadores o promotores. Nosotros tenemos que animar a todos los oblacos, ¿verdad? Y es muy cierto que antes no había esa preocupación, porque venía, por ejemplo, nosotros venía de Alemania, venía vocaciones y venía la plata también, entonces no había preocupaciones por la vocaciones ni por la plata, y hoy en día sufrimos las dos cosas. Por isso que o tema de nosso congresso é primeiro é fé. É necessário, a vocação só se compreende desde a fé. E Cornélio nos ha contado uma experiência que lá teve, que o padre ha chamado a comunidade que estava muito, não llovia, e disse, hoje por la noite nós vamos rezar por la lluvia, para que venga lluvia. E o povo ligou todos, eles chegaram à igreja com sua paraguas, menos o padre. E aí o padre, eles perguntam ao padre, tu não chamaste para rezar para que chova? E tu não trajiste isso para tu não crees que vai chover? O povo estava com sua, às vezes nos rezar com esta confiança. E quando eu estava trabalhando na escola vocacional lá nas Irmãs Paulinas, ela oferece esse curso, e falávamos de fé, de discernimento e tudo isso, e para minha surpresa, eu queria assim, nunca imaginei isso, é quando a maioria que participavam eram religiosas monjas. Ela dizia, padre, tu estás falando do acompanhamento e da fé do jovem. O que eu hago quando o padre não tem fé? Eu digo, como assim? Eu nunca tinha imaginado que poderia ter um padre que não tem o elemento principal do discernimento, a fé.
Depois, durante esse percurso aqui, vamos falar um pouco sobre isso. Para ajudar o jovem a discernir, é necessário ajudá-lo a saber como foi o encontro com Jesus, a experiência fundante de Jesus. Isso é muito importante. Então, vamos assim. Uma coisa também, essa frase da própria vocacional não é um assunto de recrutamento ou felicidade, sino testemunho de vida, porque poderemos ter acesso de muy lindos, materiales muy ricos, muy hermosos, pero en la vida concreta puede no haber eso. Entonces, en la verdad, el testimonio habla mucho más de nosotros, el cariño de la visión que hacemos, que el material. Entonces, para mí eso es importante porque muchos de los jóvenes que han se acercado de nosotros se acercaron por el testigo de los oblatos, de que hacemos, porque hacemos como si fuera algo, como una realidad concreta. No solo hablamos, pero vivimos también. Eso es importante para ellos, porque quieren hacer una experiencia como nosotros hacemos también. Es importante prepararlo para el promotor vocacional, porque va a hablar de aquello que está viviendo de verdad. Entonces, eso es importante, ¿no? Solo hacer la publicidad, pero vivir lo que se habla. A veces cuando uno está metido en la misión y está uno en la base, a veces uno pierde como esta visión más amplia del horizonte, y a veces uno se despega de por donde la vida consagrada en América Latina y la iglesia va. Cuando uno tiene unos puestos de animación, empieza uno como a mirar más eso. A mi manera de entender, esto de las vocaciones va pegado con una renovación de la vida consagrada y encontrar su sentido. Me parece que van en los congresos caminando en esta línea. Yo creo que cuando la vida consagrada se acomoda, cuando estamos más preocupados por hacer más confortable nuestro nido y no salimos donde está la vida del pueblo, es cuando empiezan a escasear las vocaciones. Vamos perdiendo la perspectiva de lo que somos, vamos perdiendo identidad. Nuestras comunidades empiezan a vivir roces, conflictos. Estamos sufriendo por cosas estúpidas, no estamos realmente ocupados por las situaciones del pueblo. Yo siento en México, por ejemplo, ahora con los terremotos, y eso es una sacudida también para la conciencia y nos hace estar cerca ahí con los huracanes. Pero yo descubro eso, hubo un proceso ahí de acomodamiento, de no saber para dónde. Es decir, ¿será que el problema son que ya no estamos en inserción? ¿Será que el problema? No, el problema es como que va haciendo todo. Entonces la vida consagrada hoy está hablando de resignificación. Y entonces ahí se tiene que evaluar la misión, de cómo estamos haciendo la misión. Se está replanteando las relaciones, cómo estamos tejiendo entre nosotros y en las comunidades. Entonces hablan comunidades que han entrado en estos procesos de reconfiguración, de reestructuración, hay mucho de refundación. Hablan de que, por ejemplo, pues ya las hermanas mayores las sacan de esas comunidades donde eran para puras viejitas y se insertan en una comunidad y agarran una nueva vitalidad, dan todo un testimonio, y lo que algunas de ellas es que empiezan a mirar que las vocaciones empiezan a llegar, que son comunidades fraternas, creíbles, comprometidas, cerca del pueblo. Entonces a mí me parece que en los últimos tiempos, pues de la iglesia que vino así como para un retroceso, pues empezaron a escasear vocaciones. Creo que tenemos que tener esta apertura, ¿verdad?, de entender de que el mundo está cambiando, la configuración de las familias está cambiando,
la economía y la pobreza, todo esto está afectando. Entonces, me gusta que no es un problema esto, no es un problema solamente de propaganda, de marketing, porque creo que a ratos podemos caer en eso y olvidar que es de resignificación, que tiene que ver con conversión, es lo que la congregación nos ha invitado a caminar. Yo mismo experimento una resistencia de no comprender este movimiento. Termino con eso. La vida consagrada hoy en América Latina está hablando de que Dios está haciendo cosas nuevas y te invita a sumarte en esa línea. O te subes y te renuevas, o te quedas ahí y te vas a morir. Porque es una cosa del Espíritu. Y pues exige pensarle mucho. Pensar muchas veces duele, pero yo creo que por ahí va. Es lo que yo voy mirando. Un poco escuchando, que vamos compartiendo. Creo que también la vida consagrada en que estamos entrando en un momento de lo que el mundo social se está moviendo, ¿no? Y es un mundo muy complejo, con muchas cosas que perturban, digamos, el pensamiento, el corazón, todo está viendo desde lo superficial, ¿no? Con una máscara encima. Yo creo que la vida consagrada también ha ido un poco envolviéndose sin darse cuenta en eso, ¿no? Creo que es el momento un poco de mirarnos. Hoy escuché un curso en que estamos en un tiempo en no dar respuestas a lo que está sucediendo, sino estamos en un tiempo de preguntarnos, ¿no? Cómo enfrentar todas estas situaciones, digamos, que se van debilitando, ¿no? Los tiempos anteriores, los primeros misioneros oblatos, de repente no eran esas las preocupaciones de ahora. Y por eso de repente no se preocuparon mucho por la animación vocacional, ¿no? Porque en su tiempo había una solidez en la fe y su mirada estaba en proyectos, en misiones, en hacer las cosas y grandes misioneros, ¿no? Y ahora este tiempo tenemos que mirarlo de otra manera, ¿no? Uno, porque también ya cada unidad vive su propia realidad, ¿no? Ya no somos extranjeros, somos los mismos que estamos en el mismo lugar y de alguna manera somos semillas y raíces de una realidad que es propia, ¿no? Y segundo, en esa realidad que no tenemos los mismos medios que los misioneros que vienen de afuera, ¿no? Tenemos que afrontarlo de manera, digamos, muy cuidadosa para saber también caminar en el mundo, ¿no? Porque somos parte del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido queda revitalizar nuestro testimonio de vida, ¿no? Yo creo que lo que dijo mi hermano es importante, ¿no? Porque la mayor animación es lo que nosotros mostramos a los demás en la fe, en la vida personal, en la vida comunitaria. Y a veces los conflictos sin comunidad a veces no son testimonio de lo que decimos afuera, ¿no? Entonces es importante nosotros por eso preguntarnos, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas tenemos que transformar? ¿Qué cosas tenemos que mejorar, ¿no? Para continuar las huellas de Cristo ahora en este tiempo? Tampoco anulando todas las iniciativas en la juventud de ahora, ¿no? Más bien yo creo que está la riqueza, las energías, el entusiasmo para poner nuevas ideas, nuevas luces, ¿no? Con la creatividad, el dinamismo, pero no descuidando también el testimonio, ¿no? Yo creo que es importante. Y el protagonismo, yo creo que el protagonismo que dan a los jóvenes en el mundo de hoy es importante porque de alguna manera se hace corresponsable, ¿no? Digamos, de ese proceso que vamos haciendo, ¿no? Yo creo que nuestra congregación también es lo mismo, ¿no? A mí me da gusto que hay bastante juventud, ¿no? Que estamos un poco involucrados en ese tema, ¿no? Y yo creo que es lo que la realidad nos exige, ¿no? Que pongamos energía, dinamismo, creatividad, acompañada de la experiencia de los mayores, ¿no? Para no descuidar, porque también nos podemos ir del otro lado, ¿no? El activismo, el marketing, la publicidad, y vamos descuidando, digamos, la esencia, ¿no? Entonces creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y creo que el Espíritu nos está llevando hacia eso, ¿no? Hacia buscar el equilibrio
donde no irnos al otro lado, pero tampoco estancarnos y quedarnos ahí, ¿no? Entonces, no es lo que Nós vamos assim um recorrido desde o primeiro, a memória desde o primeiro hasta esse momento, algumas ideias, alguns pontos de bloqueio. E nesse primeiro congresso vimos essa ideia de vocacionalizar. Nos encontramos pela primeira vez, assim que a maioria nós não nos conhecemos muito, então vem essa ideia de vocacionalizar já também nos 200 anos com esse tema. Maestro donde vives, venga e lo verão, se for quedar com ele. E por isso o lema desse congresso que foram e quedaram com ele. Animamos, estamos juntos, para onde vai? Quer conosco, quem vai se quedar com ele, Senhor? Então, trabalhamos um pouco aí. E quais foram os objetivos? Alguém pode ler os objetivos desse primeiro congresso? Revitalizar la vocación como don del amor de Dios, cultura vocacional. Foi o que nos ha dito e recordado você. Nos ha dito, mais um nos ha dito e recordado isso, de revitalizar a importância. O outro, reflexionar la identidad y la misión de los animadores vocacionales. Formar, fortalecer, cualificar el servicio de animación vocacional, intensificar el cultivo de la oración por las vocaciones, estimular mayor interacción con las nuevas generaciones, proponer un gesto concreto. Foram os objetivos, pelo gesto concreto, depois por o learning vocacional e todo esse processo que estamos trabalhando. E aí nós só trabalhamos 3 coisas para a construção da cultura vocacional. Né? Para construir a cultura vocacional deve atingir a mente e o coração. A mente, o coração e a mente. Deve traduzir-se em prática, em restos concretos, em estilo de vida. Você já compartilhou isso. A animação vocacional não é publicidade, não é isso. É prática, restos concretos, estilo de vida. Criar uma cultura vocacional é ir da mentalidade general à sensibilidade subjetiva até a prática operativa do grupo e das pessoas. Ou seja, reflexionar, chegar ao coração e se traduzir em restos concretos. Se não quedamos de congresso em congresso em congresso e na base, no concreto, nós temos nada. Eu sempre digo assim, às vezes corremos esse pecado de irmos a muitos congressos, muitos encontros, e quando chegamos na base, nós temos nada, quedamos só no nível intelectual. Mas para construir a cultura é necessário essa tríade. Criar uma cultura vocacional é da mentalidade vocacional, a sensibilidade, a praxis. Né? A mentalidade é a teologia vocacional, a teologia. A sensibilidade é a espiritualidade. E a prática é a pedagogia vocacional del salmo. Ou seja, mentalidade, sensibilidade e prática. Teologia, espiritualidade e pedagogia. Em uma instituição, há uma cultura vocacional ou uma mirada que se assia. Alguns dizem sempre os otimistas, há uma cultura. Outros não é necessário, os pessimistas, há de tudo nessas unidades. Às vezes está enferma. Às vezes está enferma em algumas unidades, ou mesmo lá noite em algumas comunidades, em alguns espaços. Ou cada um hace a animação vocacional à sua maneira, a seu estilo. Cada um hace a sua maneira, se não há linhas comuns, ideias comuns.
Estamos muy lejos del inicio de la comprensión de lo que es la cultura vocacional. Y no hay tiempo a perder caso deseamos ser un buen operario en la mesa del Señor. No hay tiempo a perder, tenemos que avanzar en la animación vocacional. La mitad vocacional, la teología vocacional, es Dios que llama. En realidad no hay crisis vocacional. Deus sigue llamando. Há crise de resposta. Há crise de resposta, não de chamado. A raiz da vocação é Deus. Deus foi o primeiro vocacionado. O primeiro vocacionado foi Deus. E ele respondeu. Êxodo 12, 23, 25. Pode passar. O primeiro vocacionado. E como é que Deus respondeu a sua vocação? E aqui é interessante. A vocação oblata, ela não nasce de uma experiência mística, de um êxtase, de uma coisa assim. A vocação oblata nasce da escuta do grito do povo. O grito do pobre, do abandonado, da juventude abandonada, toca o coração de outros que se sentem chamados por Deus a responder. É involucrado na missão, o grito do pobre, del que sofre, daqueles que esperam na resposta, que move o coração de outros jovens e que se sente amado, sente compaixão e se entrega. Se nós mirarmos a história de nossas vocações aqui, ninguém mais me disse que houve uma revelação, todos falam que foi uma experiência dele contato, que sentiu Deus amando e respondeu. Muito parecida com a de Deus. Nos 7 passos lá depois da vocação, lá Êxodo Deus. O que passou? Como Deus respondeu a sua vocação? A intenção de ouvir. Ouviu. Deus escutou ele clamou. Recordar. Deus recordou-se de sua aliança. Mirar. Deus viu a miséria de seu povo, o sofrimento do povo. Conhecer. Deus conheceu nossos sofrimentos e Deus desceu para libertar, ele barrou para liberar o povo. E Deus decidiu, isso é uma opção, sair desse país para chamar. Chamou e enviou Moisés, chamou tantos outros. Nos 7 passos da resposta da vocação. Deus é o primeiro vocacionado. E nós outros, desde então, hacemos parte dessa cadeia de chamados para chamar. Chamados para chamar, hacemos parte dessa cadeia. Luego, a Bíblia é a coletânea de chamados para chamados. A Bíblia é uma coletânea, um álbum de retrato de tantas e tantas pessoas que foram chamados para fazer essa missão de Deus. Luego, nosso Deus é um Deus missioneiro. Ele nos visitou e continua nos visitando através dos missioneiros, oblatos e tantos outros. E aí, Jesus, a plenitude da visita de Deus é o envio de seu Hijo Jesus. Em outro momento vamos trabalhar um pouco mais disso. E aí Jesus nos recuerda. Rogue ao Pai para que ouça, mire, conosco, decida e chame outros e novos operários. Jesus, Deus desceu, Deus barrou, nós também barramos. Na espiritualidade vocacional é essa sensibilidade. É aquilo que hace o Espírito de Deus no interior da comunidade, ou seja, relação. Viver cada relação humana a partir da relação com Deus, e dela tudo deriva. Uma pessoa com essa sensibilidade sente-se amada e é consciente de que necessita de outro, é capaz de conviver com o outro, amando. Recordando teologia, mentalidade, sensibilidade e prática.
A animação vocacional deve ser permanente e de todos. Nossas regras e constituições falam isso. Vemos hoje com certa frequência emergência ou urgência vocacional a partir do problema e a raiz com reflexão e ponderação, sem soluções impensadas. Há uma fuga vocacional, muitos são os que chamados, mas poucos que chamam. Há uma necessidade mais animadores vocacionais. Muitos são os chamados e poucos os que chamam. Há um brasileiro, um estudioso da vocação lá em Brasil, ele diz o seguinte, que há uma crise não de chamado, mas de diamantes, de aqueles que chamam. São poucos e às vezes esses poucos que têm estão em crise. Então é necessária uma mirada. A crise vocacional é um contratestivo. Vocacional é a meta. Tudo que não é vocacional e não nasce do coração, e não nasce no coração uma pergunta vocacional, a qual dá uma resposta, não é cristiano. Às vezes eu miro em nossas paróquias, por que tu estás na pastoral do bautismo? Porque o padre me has invitado. Por que tu és catequista? Porque a irmã me has invitado. Perdemos a dimensão de que Deus que me ha chamado, me vocacionou para esta missão. Assim tudo nessa área de respostas de vocação. Um sábio é necessário que tenha por meta vocacionalizar toda a pastoral e também toda a congregação, toda a província. Só não temos cascas, pois nós fomos hechos para nós, não fomos hechos para nós mesmos, mas para Deus e para os outros. Nós outros somos como nós. Carlos Mestre abre que nós somos como uma cebola. Nós somos casca. Não fomos hechos para nós mesmos. Fomos hechos para Deus e para os demais. Construir a cultura vocacional é a melhor resposta à frustração vocacional típica de los nossos dias. Porque a resposta modesta e discreta, mas bem disposta e eficaz, porque ela nos diz, sencilla, que te abarra sobre os tempos longos, mas atinge o coração. Quase sempre, toda a assembleia de nossa província é assim. Quanto se vai ingressar para um ano? 2, 3, 1, 9... Hacemos, lá a província investe tanto, hacemos tanto trabalho, tanta coisa, e só isso, a frustração. E aí nós não semblamos para o tempo, semblamos para a eternidade. Não é algo do cotidiano. Resposta possível ao ser humano, mas todas constituídas sob a lógica da impossível possibilidade de Deus. Vamos planear, ser tudo sob a lógica da impossibilidade, pelo que para Deus é possível. Para Deus é sim. E aí um pouco depois desse recorrido que nós hicimos nesses 3 anos. Nesses 3 anos. No comitê de formação inicial estava a teologia, o pós-noviciado Benedito, de México, pelo noviciado Félix, de Guatemala, mexicano, de Guatemala, pelo pré-noviciado César, do Peru, e pela animação vocacional de Brasil. Então, um pouco o que nós somos como equipe hicimos juntos. Pelo congresso, para os animadores vocacionais, tentamos favorecer a integração dos animadores vocacionais, um pouco a integração, el ano vocacional OMI, a articulação via WhatsApp e outros meios,
a gente tentar compartilhar experiência, Facebook, essas coisas todas. A participação no Congresso Mundial das Vocações, OMI, isso quedou muito claro. Nossa região ligou com propostas concretas. Nós chegamos com coisas muito concretas no Congresso Mundial, que chamou a atenção de outros acerca dessa coisa. Ele retira dos votos perpétuos. Ele encontra para formadores OMI no México. E no México tentamos trabalhar não ele formando, pelo cuidar do formador. Como é que está o formador lá? Porque às vezes corremos o risco de cuidar dos demais e nada cuida de nós outros. Então a lógica é cuidar dos animadores, dos formadores, para que eles bem possam cuidar dos outros. Isso é uma nova perspectiva. Quase sempre nos reunimos para as formações, para falar de nos formando, que é importante e tudo mais. Temos pouco tempo para cuidar da pessoa, e aí buscamos um pouco isso. Houve um incentivo, na igreja latina, houve um incentivo um incentivo à atualização dos diretórios formativos. Se habla muito, mas avançamos pouco sobre a atualização dos diretórios formativos. Isso. E a dinamização do triênio. De hecho, a dinâmica do triênio foi uma graça para toda a nossa região, porque nos pôs em contato com a nossa identidade. Falamos muito disso. Então, isso foi um pouco o que fizemos. Algumas sugerências que foi enviado para a CIA e tudo mais, que algumas sugerências nesses 3 anos. Uma sugerência: separar a comissão de vocação e de la juventude. Hasta mesmo na Casa General ha pedido isso. Porque trabalhar juntos, pero com dinâmicas específicas. Em alguns momentos estão juntos, ao mesmo tempo específico. Pero o Superior General, no Congresso, nos alertou para um risco que necessitamos ter em conta, para que a juventude siga por um caminho e a vocação para o outro. Ele disse que em algumas unidades tem um hermoso trabalho com a juventude, mas não tem uma perspectiva vocacional. Ele disse para mesmo essa separação, tem que haver cuidado de seguir caminhando junto, um fecundando o outro, caminhando junto, mas com coisas distintas. Isso é muito importante termos em conta, porque há algumas unidades que têm trabalho fantástico, assim, maravilhoso, com os jovens, pero nenhuma perspectiva vocacional. Ele nos chamou a atenção para isso. 2. Garantir as casas de missão como lugar de discernimento, as casas vocacionais que han nascido. 3. Plataformas de sistematização das experiências. Como sistematizar todas essas experiências que estamos vivendo e tudo mais. 4. Trabalhar a animação vocacional OMI e a dimensão com os jovens como um tema transversal na formação. Trabalhar a animação vocacional e a missão com os jovens como um tema transversal na formação primeira. Nós hicimos agora em julho, eu estou uma semana com os novícios, trabalhando na escola de animadores vocacional e na missão com os jovens, para que desde a formação inicial, os jovens, os oblatos que venham, tenham contato com essa reflexão. Alguns dizem assim: eu não vou estudar juventude porque eu não vou trabalhar com jovens. Isso é um equívoco, porque todo interlocutor da igreja, todo aquele que é membro da igreja, em algum momento vai se relacionar com jovens, seja uma missa, uma escola, uma visita, uma confissão. Então, é importante estudar animação vocacional e cultura juvenil como tema transversal, para quem sabe superar esta ideia de que quem trabalha com jovens, a missão com os jovens é uma opção personal e não da congregação.
para quebrar esse paradigma, essa coisa que às vezes se tem, é importante se abarrar como tema transversal. Quando Miguel Pipo mirou isso, digo, e justiça e paz, de onde entra? Isso aí já é outro tema. Continuar qualificando os animadores vocacionais, são sugerências. Assumir el stand vocacional em la roda e mi rota, a exemplo de lo que passou em Brasil. Quando a jornada foi aí, nós tuvimos um stand vocacional com oblatos de distintas partes do mundo. Tinha uma equipe que coordenava, que era o padre Dinaldo, que coordenou, e aí tinha oblatos de várias partes do mundo que vinham e traziam material. Então, nós falamos, eu sou de África, que parte é África? Então, tinha material daquela unidade para aquele jovem. Foi uma experiência muito interessante, que creio que necessitamos, quem sabe, seguir levando adiante. La outra sugerência é trabalhar em material da escola vocacional com a família ONG, laicos, enfim, com todos. Elogio, estou finalizando. Avançar no uso das linguagens juvenis para divulgar o carisma, produzir e compartilhar músicas, textos e artes que expressem nossa vida e missão. Socializar, compartilhar mais nosso material que estamos produzindo. Assim mesmo porque o capítulo puso a comunicação como uma prioridade. Sempre entra em discussão, o blog de Latinoamérica, essas coisas sempre entram em discussão, pero que plataforma criar para fazer música. Temos muitos artistas, como a música, compartilhar e tudo mais. Como? Palhaça também. Há que tentar de todo para a expansão do reino. 9. Que o coordenador de formação, disse que lá nas coisas, que o coordenador de formação visite as unidades para acompanhar a implementação do diretório. Há anos nós outros estamos falando da atualização. Quem sabe o coordenador visita as unidades para acompanhar a implementação do diretório. El 10, criar estratégia a exemplo do triênio para animar a vida da congregação na região. Então, são algumas sugerências. Eu concluo, depois para a coisa de tempo. El ano vocacional, el ano vocacional. No que passou, né? Aqui foi algumas coisas que nós outros coletamos no encontro, no congresso, e algumas respostas que enviaram. O que as unidades fizeram no ano vocacional? Que tipo de atividade fizeram? Peru e Haiti. Quem está de Peru aqui pode ler o que foi feito. Existe un plan de animación vocacional, encuentros, visitas de acompañamiento, novena vocacional y jornada vocacional. Isso aqui, algumas coisas que fizeram. Paraguai, Uruguai e Venezuela. Mayor apertura y compromiso con la animación vocacional, varias actividades con enfoque vocacional. México. Hay nuevos animadores vocacionales, mayor trabajo en los distritos, talleres para laicos, animadores vocacionales. Argentina, Chile. Han realizado un plan de trabajo. Se está dando la animación vocacional de forma continua. Hay un animador vocacional por distrito, aprovechando de las redes sociales y de la publicidad, las misiones juveniles y con los congresos para la animación vocacional. Quem pode ler, recordando. Estamos animados por un carisma que es único, especial en la iglesia.
nosotros mostramos al mundo el rostro de Jesús lleno de compasión y solidaridad. Prometo ofrecer todo mi apoyo y el del gobierno central y de la administración general a todo lo que se comprometan a invitar a los jóvenes a ser misioneros por la Cosa María Inmaculada, hermanos y sacerdotes. Entonces, esse foi pouco de lo que caminhamos nesses 3 anos. Aí na foto. ¿Alguna pregunta? Esto es de lo que hablamos en Brasil. En nuestras exposiciones que tú pusiste, lo que se hizo en Brasil. He colocado varias. Bueno, mi pregunta concreta. Ahí no hablo Bolivia. Porque essas perguntas, essa resposta foi em AIDS, quando estávamos aí, nós outros perguntamos o que já estava no meio do ano e o que cada unidade estava fazendo. Por isso, essa pode compartilhar. Era solamente esa pregunta. Pero pode responder o que vocês já hicieron por el ano vocacional. Porque isso é importante, já que vamos ter um segundo ano vocacional, mirar o que deu certo para seguir trabalhando com isso. Alguma pergunta? Tengo que felicitar al equipo que está cumpliendo, al nuevo equipo de animación vocacional por todo su esfuerzo y todo lo que han compartido. Ha sido un trabajo muy entregado, ¿no? y sobre todo acompañado por las unidades de Latinoamérica, ¿no? Y pues agradecerles a todos ustedes, ¿no? y seguir conectados de todas maneras, ¿no? Somos parte de todo este servicio, ¿no? Y animarnos siempre unos a otros para darle continuidad a todo lo que estamos, los pasos que se están dando, ¿no? Agradecerles y felicitarles por su trabajo. Nosotros ahí recibimos material así, pero después quedó Ernesto. Recibimos cada uno y no pudimos bajar con la gente, trabajar con los jóvenes, en equipo sobre todo. Quizás de forma particular se hizo, pero en equipo hacía falta eso. Formar, fortalecer un equipo que pueda orientar y trabajar esos temas. Yo por lo menos trabajé con los laicos asociados, involucrando un poco para que la red se Yo aprovecho también lo que decía Nacho de agradecer a Carlos, ¿no? Porque Carlos le dio todo un movimiento a la cosa, ¿no? Por más que haya sido un equipo, vemos que abajo hay todo lo que has hecho y que ha sido acogido por las demás entidades, pero así como una idea, ¿no? que tú has podido desarrollar, ¿no? Y que ahora a nivel de CIAL el Carlos quedó como una persona recurso. Él no va a estar ahora como animador vocacional, porque estábamos más con el comité de formación, pero fue elegido como persona recurso, es decir, él va a seguir trabajando en una zona de Brasil, ¿no? O va a trabajar vocacional, seguro que dijo tu provinciano. Pero también se le puede animar, también nos puede dar muchas ideas, ¿no? Y para mí una de las cosas mejores que se ve dedicado es que él cree en esto, ¿no? Entonces si uno cree, uno contagia, ¿no? Y para mí fue fundamental en estos 3 años que trabajamos en CIAL con él, como que la gente supo acoger también todo ese impulso y toda esa creatividad, ¿no? Y eso es algo que no siempre pasa. Em realidade, o que nossa equipe tentou é conectar. Por isso que nós outros não tínhamos assim uma coisa fija, é isso que vamos fazer, assim, não é assim. Mas quais são
as coisas hermosas que estão acontecendo na vida da região, que podemos conectar e ressignificar e relançar. E aí nós descobrimos o quanto nós temos muita experiência, muita coisa hermosa. Quando nós lançamos nosso material de ano vocacional e tudo mais, as irmãs Paulinas assim, nós não imaginávamos que vocês lá tinham tantas coisas escritas sobre a animação vocacional que podíamos até publicar, porque são coisas interessantes que vocês fazem. E aí nós falávamos em nossa comunidade, nos hace falta, às vezes, visitar os baús de nossas experiências, que vamos encontrar tantos nomes, tantas coisas que estão hechas allá e que podem nos aportar e contribuir para a igreja. Contribuir para a igreja desde nossa experiência. Muitas coisas hermosas em nossa comunidade que estamos conectar, e foi um pouco isso que tentamos fazer nesses anos, conectar tantas experiências hermosas. Para dedicar, en realidad quisiera compartir algo muy con nosotros que he estado en Bolivia, hemos tenido un encuentro, un congreso a nivel nacional, y este congreso era muy interesante porque ahí llegaron como unos 400 jóvenes. Y era de 5 días, prácticamente 3 días prácticamente, ¿no? Y era interesante porque escuchabas, ¿no?, de ellos mismos salir varias cosas, por la cual muchos a veces pues les salen esta experiencia de Dios y otros no les salen. Porque es verdad que sí podemos tener muchos estudios como promotores vocacionales y varios libros, pero si no partes de los chicos que sienten, que la apasiona, que la afana, pues simplemente construimos castillos arriba. Y había un expositor que lo hizo así de manera muy, la exposición que lo hizo muy, utilizando los animales. Y él decía que un joven, dice, misionero tiene que tener panza de perro. No sé a qué se refería, pero iba diciendo que un misionero debe tener pata de puerco, ¿sí? Y de pata de puerco porque tenía que ensuciarse los pies, ¿no? Tenía que ensuciarse los pies. Y decía que tenía que tener lomo de burro, ¿no? Y por último decía que tenía que ser guiado por el Espíritu Santo, y resaltó bastante el testimonio, y eso se puede aplicar bastante en nuestras promociones vocacionales. ¿Por qué? Porque en realidad los jóvenes no entendían esta dimensión del llamado de Dios, no lo entendían, pero ellos expresaban y manifestaban que entre ellos había mucho que falta por ser escuchado, falta por ser valorados y tomados en cuenta, porque dice que no se sentían tomados en cuenta, y que hacía falta mucho testimonio, y que entre ellos había mucha cuestión del ego, ¿no? Y eso era como las barreras, las fronteras mentales que ellos no podían superar. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de experiencia, yo creo que nos dice, a ver, es que no hay nada escrito concreto que podamos decir, esto es promoción vocacional. Y se insistió bastante, ¿sí? El promotor vocacional o el joven misionero como promotor vocacional debe tener esta creatividad, esta imaginación, y debe tener la capacidad de generar algo diferente y distinto, ¿no? De tal manera que los jóvenes, y se hablaba de varias cosas porque había que ese tipo de danza, no era broma eso de los payasos, no era broma, pero en realidad eso se decía, que si la parroquia o donde estamos en nuestra casa tuviera, pues no sé, artes plásticas, manualidades, que si tuviera danza, teatro, cultura, pues se tiene que abrir a los espacios públicos, porque es ahí donde uno puede enamorarse del joven y descubrir su capacidad y su talento. Y si no hay nada de esto, seguimos así como estamos, ¿no? Entonces yo creo que es una de estas partes que pienso, no hay nada así concreto y escrito, sino que uno parte siempre del contexto, de la realidad y la creatividad y el talento que uno a veces hace las cosas, ¿no? Parecieran cosas muy chistosas,
pero de ahí puede surgir varias cosas interesantes, ¿no? Ese era el aporte que quería decir, porque un profesor de eso nos dijo: a ver, en tu parroquia hay cultura, hay danza, concurso de música, hay teatro, hay títeres. No hay eso. Entonces, ¿cómo? Porque los jóvenes buscan eso. Hay fútbol. Y a veces nos quedamos en los elementos deportivos nada más. Y a veces nos quedamos en el elemento deportivo y hasta ahí no pasamos, no avanzamos, ¿no? Y yo creo que Son las dos. Tenemos que ir a la periferia. Podemos concluir para el almuerzo. Sí, tenemos media hora libre, 12:30 de almuerzo. 12:30, bueno, sí. Comunicador. ¿Puedes mandar el PowerPoint? Sí. Entonces, de pé, hablamos tanto em rezarmos, bajo esse primeiro momento, rezando na diocesal e por todos os vocacionais. Ángel, que estamos. Isso, todos os jovens vocacionados, OIP, por todos os nossos formandos, que sejam perseverantes, e por todos já consagrados, para que em la fidelidade criativa levemos adelante o carisma que levamos em vasos frágiles, pero é nosso tesouro, é o dom que Deus nos ha dado para que podamos transmitir às novas gerações. El ángel del Señor anunció a María. Consiguió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para quienes hemos conocido por el anuncio del ángel Gabriel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Es María Inmaculada. Seu reino de Macedônia. Ruega por nosotros. Beatos e mártires oblatos. Ruega por nosotros. Gracias.